Primeira carta de João, capítulo número 5. Quero também exortá-lo em amor a abrir o seu coração. Deus falará com você nessa noite. 1 João, capítulo número 5. Nós iremos ler 3 versículos. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 13 até o verso de número 15. Se você já abriu, peço que feche os seus olhos. Se não, tão logo você abrir a passagem, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido, reconhecemos a suficiência e a completa dependência do Teu Espírito Santo. Por isso, neste momento, que as palavras que saem dos meus lábios possam ser de forma confiada e reconhecidamente uma palavra vinda do trono do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim o texto: irmão, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Verso 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Verso de número 14: que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus nos ouvirá. Verso 15, parafraseando: e se Ele está nos ouvindo, temos também a certeza de que Ele atenderá aos nossos pedidos. Quantos de nós, nesse momento, não tem, por assim dizer, uma demanda? Algo que nós realmente buscamos e precisamos em Deus? Quantos de nós não estamos necessitados do agir de Deus nas nossas vidas? Nós iremos entrar numa questão aqui muito sensível da vida cristã. O termo aqui é claro. Se nós pedimos alguma coisa para Deus segundo a sua vontade, Ele irá nos ouvir. E se Ele está nos ouvindo, nós seremos respondidos. A oração que nós iremos fazer, nós iremos obter resposta. A palavra-chave, podemos assim dizer, desses 3 versículos é essa, no que condiz a vontade de Deus. E nessa noite, irmão e irmã, nós iremos buscar compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, em N áreas, em N partes das nossas vidas. Porque se eu e você, em determinadas circunstâncias e situações das nossas vidas, se a gente souber qual é a vontade de Deus, nós estamos a um passo do milagre de Deus, nós estamos a um passo de saber como orar, de saber como falar com Deus, de saber como pedir a Deus algo. O primeiro ponto que eu gostaria de atentar para você nessa noite é: ouçam bem isso, tenha coragem de deixar de viver uma vida centrada em você mesmo e busque viver a vida que Deus tem para você. Muitos gastam muita quantia financeiramente falando, muitos gastam e se desgastam emocionalmente, muitos relacionam e realmente muitas vezes entram em crises em relacionamentos porque estão buscando viver ou conquistar algo que não é de Deus para a vida deles, algo que não foi projetado por Deus. Nós estamos muitas vezes investindo em coisas, em circunstâncias, em pessoas, dos quais nós não temos o discernimento se aquilo é ou não é vontade de Deus.
Certa vez eu ouvi algo que me deixou bastante intrigado e tive que dar a mão à palmatória e dizer: não é verdade? Se nós fazemos qualquer projeto na igreja, não a nossa, mas em qualquer igreja, se nós queremos fazer uma campanha de ajuda a um missionário, a igreja, o texto diz assim, em um tom até que hipócrita, ela ora muito para saber se é vontade de Deus ajudar o próximo. Mas na nossa vida pessoal cristã, nós não temos o mesmo cuidado e o mesmo zelo de buscar a vontade de Deus naquilo que agrada a gente. Entende o que eu disse? Nós nos esforçamos muito em orações, em jejuns, buscando saber se é vontade de Deus fazer aquilo que a palavra dele nos manda fazer. Em contrapartida, aquilo que nos agrada e aquilo que satisfaz a nossa própria vida natural, nós não temos sequer a capacidade muitas vezes de dizer: Senhor, é vontade do Senhor isso para a minha vida ou não? Nesse mesmo texto eu me recordo da pessoa fazendo um comentário a respeito da atual crise financeira. Sempre naquilo que é concernente ao reino de Deus há muita dificuldade de se investir. Mas se nós ouvimos uma propaganda, por exemplo, televisão de LED de 50 polegadas, abaixou de 10 mil para 6 mil reais, as pessoas mesmo não tendo condições, por causa de que é uma promoção, elas irão fazer, por assim dizer, das tripas ao coração, e muitas vezes vai dar o coração mesmo para conquistar aquele bem. Nem sequer às vezes consulta a Deus. Eu tenho uma frase no jargão que sempre diz assim, né? Antes de toda ação preceda uma oração. Nós precisamos ser mais diligentes, mais cuidadosos, mais cautelosos naquilo que concerne a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, seja ela nas grandes decisões, sejam elas nas grandes escolhas, sejam elas nos detalhes do dia a dia. Nós precisamos atentar, porque se nós estivermos vivendo no centro da vontade, ou debaixo do querer de Deus, ou se nós estivermos investindo, projetando, sonhando algo que antes de nascer no nosso coração, antes de ser projetado para a nossa vida, está em Deus, conforme o texto que nós lemos, nós podemos ter a inteira certeza de fé que nós iremos alcançar isso, que nós iremos conquistar isso. O segredo, aspas, porque aqui não é uma palavra de métodos nem de receita, mas o segredo do milagre de Deus para mim e para a sua vida não está muitas vezes na forma como se ora, nem na quantidade da oração, mas está em saber, em deixar Deus te revelar qual é a vontade dele para a sua vida, e em cima dessa vontade, em cima desse propósito, em cima desse sonho, você viver a sua vida. Porque se você estiver vivendo no propósito de Deus, no sonho de Deus para a sua vida, irmãos, pode preparar, porque a sua vida será uma vida repleta de milagres, seja nos mínimos ou nos máximos detalhes. Deus, Ele não vai investir na vida de uma pessoa para que essa pessoa se desvie, para que essa pessoa desgarre do seu rebanho, para que essa pessoa vire as costas para Ele. Por mais que nós atribuímos que todas as boas dádivas vêm dos céus, não estamos entrando aqui nesse mérito, mas eu estou dizendo que eu estou falando de viver uma vida de realização do Senhor, uma vida de plena satisfação, uma vida onde você muitas vezes terá dificuldade, mas nunca sozinho. Você passará por tribulações, mas vencerá as adversidades, porque você terá a convicção e irá viver, irá experimentar isso, Deus na sua vida todos os dias. Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Tudo bem, palavra boa, mas nós estamos com um grande problema, não é verdade? O segredo de receber e de realmente ser ministrado, de ouvir a voz de Deus, é viver a vontade dele, não é isso? Até então é fácil de entender. Mas como nós descobrimos qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Isso não é um problema? E se nós finalizarmos a mensagem de hoje, virarmos as costas com isso na cabeça, a gente sai daqui, na verdade, com uma grande batata quente assando na nossa vida. Descobrir a vontade de Deus
Eu imaginava que seria a coisa mais, eu imaginava os filmes do Indiana Jones, aquela coisa, mais no oculto, com cheio de armadilhas, mas não é. Descobrir a vontade de Deus não é tão difícil. O mais difícil é fazer com que a vontade de Deus ela seja imperativa na minha vida, na sua. Que a vontade de Deus seja suprema acima da minha e da sua vontade. Em saber que a vontade de Deus ela vai ter muito mais valor, muito mais peso do que o meu e o seu querer. Essa é o grande problema, a problemática da vida cristã. Porque descobrir qual que é a vontade de Deus para nossas vidas, irmãos, é algo tão simples. Basta nós vivermos e nos relacionarmos com a sua palavra diariamente. Nós vamos descobrir qual que é a vontade de Deus. Nós vamos entender os planos e o propósito de Deus. E uma vez que isso é descoberto, viva, se delicie, invista, desfrute. Entendemos que há responsabilidades, as tribulações muitas vezes virão, mas desfrute de todas as promessas de